É muito importante você se planejar financeiramente para uma viagem internacional, porque elas são muito caras. E um dos maiores problemas que as pessoas têm é a moeda estrangeira, tanto na volatilidade quanto as taxas de câmbio que cada uma tem. Por isso, nesse vídeo eu quero apresentar para vocês um conceito chamado Dollar Cost Averaging, que é conhecido mundialmente como DCA e no Brasil como dólar médio. E esse método de comprar moedas é um dos mais conhecidos no mundo e é o meu favorito, e eu vou mostrar para vocês durante esse vídeo com exemplos práticos e matemáticos por que ele vale tanto a pena e por que você deveria considerar usar ele. Mas apesar do nome sugerir que só funciona com dólar, ela vai funcionar em qualquer moeda que você quiser comprar, com a libra esterlina, com dólar, qualquer outra moeda de outro país, mas durante o vídeo eu vou dar o exemplo em euro, que é o que eu tô mais habituado e as pessoas que assistem esse canal tá mais habituada também. E esse vídeo conta com o apoio da Wise, que é um dos melhores cartões internacionais para você utilizar durante a sua viagem internacional e até mesmo para trocar os seus reais para a moeda do país que você está visitando. A Wise conta com vários saldos, então é muito fácil para você simplesmente fazer a troca dos seus reais para essa moeda. A gente utiliza o Wise desde 2016 ativamente e recentemente o Wise se tornou parceiro aqui desse canal justamente por a gente utilizar ele tão ativamente e recomendar muito o Wise e utilizar nas nossas viagens. Por isso, se você utilizar o link na descrição para abrir a sua conta na Wise, você recebe a sua primeira remessa sem tarifas nenhuma da Wise, desde que ela seja até 500 libras, o que dá aproximadamente aí R$3.500. Então aproveita que o Wise está dando benefício para quem está assistindo esse vídeo e clica no primeiro link na descrição para criar sua conta e fazer a sua remessa. Começamos com a definição do que é o Dollar Cost Averaging, o DCA, que durante esse vídeo eu vou chamar ele de dólar médio para ficar mais fácil para a gente entender. E como que funciona o dólar médio na prática? Você vai basicamente investir uma quantia fixa em intervalos regulares. Por exemplo, você pode investir R$1.000 mensalmente, independente da taxa de câmbio daquela compra. E basicamente fazendo isso, você já vai estar colhendo todos os benefícios que o dólar médio ou dólar cost average vai te dar. E é claro que eu vou mostrar para vocês aqui os cálculos e as vantagens que tem você fazendo dólar médio, você não fazendo dólar médio ou você fazendo uma compra única. Mas antes disso, vamos para as vantagens gerais que você vai ter utilizando essa metodologia de compras com dólar médio. E a primeira vantagem é a redução do risco de timing. Por exemplo, você já está acostumado com pessoas que ficam olhando ali todo dia o aplicativo, por exemplo, abre o Wise toda vez e fica olhando aquele gráficozinho para ver se o euro subiu ou se baixou, se está na hora de comprar ou se não está na hora de comprar. Fazendo dólar médio, você diminui o risco de ter que adivinhar se aquele é o melhor momento para comprar, já que você se comprometeu a fazer compras fixas mensais sempre no mesmo dia do mês. Outro benefício é que você estabelece a disciplina financeira. Você começa a estabelecer um valor mensal de economia que você vai aportar para sua viagem. Então, todo mês você vai estar colocando um dinheirinho ali para sua viagem. Então, aumenta sua disciplina financeira e com certeza você vai colher os frutos de viajar depois com esse dinheiro. Terceira vantagem é você ter controle na média do custo do seu euro. Por exemplo, toda vez que o euro estiver mais baixo do que a sua média normal, você entrou ali no aplicativo da Wise para efetuar o seu pagamento de R$1.000 e você viu que a sua média, por exemplo, está 5,80 e hoje ele está 5,70, se você tiver um dinheirinho sobrando, você vai e aporta um pouquinho mais. Então, se tem lá R$1.000, está sobrando 200, está mais baixo que a sua média, você pode comprar mais. No entanto, se ele estiver mais alto que a média que você está pagando habitualmente, você só faz o aporte dos seus R$1.000 normalmente. Então, você começa a ter um controle maior toda vez que você entra no aplicativo ali da Wise para fazer a sua troca, né, do real para o euro, você dá uma olhadinha ali e faz, aqui tá valendo a pena eu colocar um pouquinho mais, vou dar uma apertadinha aqui, mas eu vou comprar mais dinheiro para minha viagem. E vai abaixando essa média com o decorrer do tempo. E eu prometo que isso tudo vai fazer sentido assim que eu entrar na parte matemática e mostrar para vocês os exemplos de tudo no papel. E por último, e para mim o mais importante é a redução de estresse, que é basicamente você não ter que ficar olhando a flutuação do mercado, quem é o novo político de tal país, o que aconteceu com notícia aqui, e você não tem estresse em relação a isso. Você vai simplesmente fazer sua compra mensalmente naquele mesmo dia, pelo mesmo valor, e no próximo passo agora eu já vou mostrar para vocês o exemplo prático de qual a vantagem e a desvantagem de fazer isso em porcentagens para você entender melhor que não vale a pena você se estressar com isso. Então agora vamos para o exemplo prático, onde eu vou mostrar para vocês as vantagens no decorrer de 6 meses. Suponhamos que a sua viagem é daqui a 6 meses, então eu fiz uma tabelinha aqui de 6 meses que eu aportei. Os números da taxa do euro aqui não são reais dos últimos 6 meses, mas é só para dar um exemplo para vocês. E eu coloquei aqui na nossa simulação que o aporte é de R$1.000 mensais e ele vai ser feito todo dia 10 do mês, tá? No exemplo eu coloquei aqui, no primeiro mês, a pessoa com esses R$1.000 comprou a 5,50
o euro, então ela ficou com 181,81. No segundo mês ela comprou a 5,70, então no segundo mês subiu o euro e ela só recebeu 175,44 euros. No terceiro mês houve uma queda e ela comprou a 5,30, que deu um total de 188,68 euros. No mês 4, a 5,60, ela recebeu 178,57 euros. No mês 5, ela comprou a 5,45 e recebeu 183,49 euros. E no último mês, ela comprou a 5,65 e ela recebeu um total de 176,99. Inclusive, esses valores estão absurdos hoje, gente. Em 2015, quando eu estava vindo para a Europa a primeira vez, eu comprei o meu euro a 4,48 em 2015 e eu já achava caro. Para vocês que já vieram para cá alguns anos atrás, comenta aqui qual foi a melhor cotação de euro que você pagou, só para fazer uma invejinha nos jovens de hoje. E nós também, né, que a gente tem que comprar de qualquer forma. E voltando para nossa tabelinha aqui, vocês podem ver que em 6 meses a gente fez um aporte de R$6.000 no total. Vamos para o resultado. O total investido nessa nossa simulação foi de R$6.000, R$1.000 por mês durante 6 meses. O total que deu em euro foi de 1.084,98. E a taxa média, né, que é somando, né, fazendo a média de todas as taxas que a gente pagou, em média a gente pagou 5,53 para cada euro que a gente comprava. E aqui que está o exemplo. Vocês podem ver que teve meses que a gente comprou a 5,70, 5,50, 5,30, 5,45, mas em média foi 5,53. Então, no final das contas, fazendo a estratégia do dólar médio, a pessoa sairia com 1.084,98. Agora, vamos comparar com algumas estratégias alternativas. Vamos supor que a pessoa decidiu comprar uma vez só e, por acaso, ela comprou no pior mês, que foi no mês 2, que o euro estava a 5,70 aqui no nosso exemplo. Ela, com esses mesmos R$6.000, compraria €1.052,63, ou seja, 12% a menos do que ela comprou fazendo o dólar médio. Mas antes de você falar assim, Lincoln, mas 12%, que economia besta, sei lá, 30 euros de economia e sair do vídeo reclamando, calma que vai fazer total sentido para vocês. Primeiro, que a gente está falando de R$6.000. Se você for colocar 12% à medida que você vai aumentando, se você estivesse fazendo R$12.000, seria R$1.200 de diferença. 12% é muito dinheiro. Então a gente já tem a alternativa que é fazer o dólar médio. Se a pessoa tivesse feito uma compra e dado uma sorte no pior mês, mas e agora? Se a pessoa fizesse uma compra única no melhor momento, que foi no mês 3 da nossa simulação, que o euro estava a 5,30. Essa pessoa compraria com os mesmos R$6.000, ela compraria €1.132,08. Seria 4% a mais do que a gente comprando no dólar médio. Porém, aí que entra o meu ponto. Ela teria que estar comprando no time perfeito, no melhor momento, para comprar esse euro. Você teria que adivinhar. Olhando para trás é muito fácil, mas quando você está no momento, você nunca sabe se o euro está na melhor ou na pior fase. E o que a gente pode tirar aqui desse exemplo? O dólar médio, se você fizer ele, você vai ter uma linha mais estável e você vai ter a opção de comprar quando o dólar estiver mais baixo, fazer um aporte a mais e baixar a sua média. Só que, se você não faz o dólar médio, você tem que meio que adivinhar o melhor momento para comprar. Se você compra no pior momento, você vai ter uma perda de 12% aqui no nosso exemplo. Porém, se você compra no melhor momento, você tem um ganho apenas de 4%. Então você tem muito mais a perder do que ganhar tentando adivinhar o melhor momento de comprar o seu euro. Por isso que a maior vantagem é você fazer o dollar cost averaging, o dólar médio, e basicamente fazendo esses aportes, e sempre que você for fazer o aporte do seu mês, por exemplo, todo dia 10, e você tiver o dinheiro sobrando e ele está abaixo da sua média, você simplesmente compra um pouquinho mais para baixar mais ainda essa sua média. E agora, para botar em prática o dólar médio dentro da Wise, é o que é mais sensacional. Primeira forma que você tem para fazer aqui é você entrando dentro do aplicativo da Wise, você consegue adicionar dinheiro na Wise via Pix, e eu tenho um vídeo aqui dando passo a passo de como você adiciona dinheiro. Então, se você quiser ver, pode ir lá ver. E você vai ter aqui, depois de adicionado, o seu saldo, tá? Basicamente, sei lá, todo dia 10 você adiciona aí R$1.000 via Pix, e aí você vai fazer o seguinte, clica aqui no seu saldo em real, você clica em converter, e aí você simplesmente clica nesse botãozinho aqui, ó, que mostra quanto você tem de saldo, e ele já vai converter o euro para você. Se você der um continuar aqui, ele vai fazer a conversão, né? Vai te mostrar as taxas aqui, e aí eu posso colocar converter agora. Ele vai te falar as tarifas e tudo mais, tudo muito detalhado na Wise. E você pode fazer isso todas as vezes. Você simplesmente vem aqui, faz a sua conversão do real para o euro em uma data específica, fixa e quase sempre com o mesmo valor. Só que uma outra opção aqui na Wise que você tem também, aí já não dá para você programar para todo dia específico você comprar
tanto no Wise, porque obviamente a moeda vai flutuar. Mas você tem a opção aqui, ó, da conversão automática. E o que acontece nessa conversão automática? Você consegue colocar o Wise para toda vez que o euro for uma certa quantia, você realizar uma compra automaticamente. Isso seria bom se for um dinheiro extra. Você já fez o seu aporte do 1.000, sobrou 200, você fala, vou deixar esse 200 aqui no mês, se o euro cair para tal valor, eu consigo fazer essa operação. O único problema é que ele é um pouco confuso de entender porque ele é ao contrário. Então, por exemplo, se você clicar aqui no conversão automática, você vai ver que você vai ter que colocar o valor de R$1 para o euro, não o valor do euro para o real. Por exemplo, 1 euro é igual a R$ 5,99 hoje. Só que você pode ver aqui no gráfico que ele está ao contrário, que R$1 você compra 0,16, 0,162 de euro. Então eu vou deixar isso aqui para um próximo vídeo para eu ensinar vocês como fazer essas conversões automáticas e configurá-las aqui no Wise, já que não é o intuito dessa estratégia. A estratégia é você comprar em valores fixos mensalmente ou semanalmente ou quinzenalmente. E falando em frequência, eu queria falar para vocês a diferença de comprar semanal, quinzenal ou mensal. Quanto mais tempo você dá entre uma operação e outra, menos flutuação você vai encontrar. Você talvez encontra, por exemplo, você comprou aqui, nesse ponto, e comprou aqui e comprou aqui. Já quando você compra com mais frequência, vão ser mais pontos de compra, então você vai conseguindo aí atingir mais pontos do gráfico e fazendo uma média um pouco mais distribuída e não fica dependendo de um mês específico, fica mais pela semana mesmo. E tem a opção quinzenal, que você vai estar aí no meio termo, mas obviamente tudo vai depender do seu financeiro e como você prefere gerir as suas finanças. E a outra sugestão que eu dou para você é começar com antecedência. Se você for olhar aqui no gráfico da Wise que ela oferece para a gente na calculadora de transferência, você pode ver que ele tem uma grande variação. Recentemente está em queda, mas quanto antes você começar, mais você aproveita para fazer essa média. Mas aqui dentro da Wise, se você for colocar em qualquer lugar que mostra a taxa do câmbio, você pode ver que tem várias variações, subidas e descidas normalmente. Então, quanto antes você começar na sua viagem, mais a média você consegue fazer no longo prazo e mais vantajoso vai ser para você. Lembrando que o dollar cost average, né, o dólar médio, ele não elimina os seus riscos. É uma compra de moeda da mesma forma que é qualquer outra transação bancária. Então, ele obviamente reduz, porque você está comprando em uma certa média, mas a moeda pode subir muito ou pode cair muito e praticamente ser eliminada do planeta Terra. Então, fique atento a isso também. E se você tiver alguma dúvida, não esquece de deixar nos comentários ou até mesmo algum complemento desse vídeo, porque eu tenho só uma pergunta para você. Por que você não fez a conta no Wise ainda? É de graça, o cartão é emitido gratuitamente e com o meu link você ainda ganha a primeira remessa de até R$3.500, né? 500 libras, sem tarifas. Então vale muito a pena abrir essa conta, ter uma conta que vai te possibilitar comprar sua moeda com uma frequência boa, aceita Pix, vai ser rápido, então vale muito a pena abrir a sua conta no Wise e é uma conta que a gente utiliza e recomenda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui.